Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula de número 17. Objeto de conhecimento, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, a fragmentação do poder político na Idade Média. Detalhamento, fragmentação do poder. E esse é o momento que você separa aí o seu caderno, as suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. Queridos alunos, e cá estou, neste cenário maravilhoso com antigas ruínas do Império Romano. Vale ressaltar que em nossa aula iremos tratar um assunto muito importante para compreender justamente o processo de organização no mundo. Tá? O nosso componente, o componente de história, você que é um querido aluno que está acompanhando, que presta atenção nas aulas, você já percebeu que o componente de história, ele te ajuda justamente a olhar para o passado, para compreender o presente. E em nossa aula, iremos tratar justamente de um processo muito importante e que vai delimitar muito daquilo que conhecemos na geografia mundial. Obviamente, não diremos obviamente, mas por um processo natural, o mundo ele não apresentava as características que conhecemos nos dias atuais. Por muito tempo, você não tinha as mesmas configurações. E esse processo de fragmentação política, ele vai ser muito importante, não somente a fragmentação política, mas a do poder mesmo, E quando falamos de poder, é o poder dentro dos principais campos de compreensão de toda e qualquer sociedade, o campo político, social e econômico. E para compreender essa relação de fragmentação e estruturação do Ocidente, não temos como não falar do Império Romano. Esse processo de fragmentação do poder após a queda do Império Romano, aquele que é considerado por muitos historiadores o maior império que já houve na face da Terra. A queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo marcou o fim de uma era, que foi a era da centralização política, administrativa e militar, que havia justamente dominado grande parte da Europa, do norte da África e Oriente Médio por séculos. Então você percebe justamente que o Império Romano ele possuía extensão por 3 continentes. Então você faz uma ideia do tamanho desse império. E muito por isso, por conta da sua extensão e centralização, que esse império ele começa a declinar. E dentro desse processo você tem justamente o colapso do império. O poder que antes emanava de Roma fragmentou-se em diversas entidades políticas, sociais e culturais, dando origem a um período de descentralização e transformação, conhecido como Idade Média. Então você compreende que o Império Romano, por séculos, ele conseguiu centralizar o poder na mão de uma cidade que foi Roma. Então o poder emanava de Roma. Tanto que você tem dentro da cultura popular, do período, do apogeu, do auge do Império Romano, uma frase: todos os caminhos levam a Roma.
justamente pela importância dentro do mundo antigo desse império. Porém, quando você tem o processo de fragmentação e de queda desse império, por tabela, você vai ter novos moldes dentro, principalmente, da Europa. Então, compreender esse processo de fragmentação do Império Romano nos ajuda a compreender o processo de uma nova era, uma nova organização social, política e cultural. Dentro do componente de história, você, né, que é um aluno atento, que faz as suas anotações, você já compreendeu que esses campos, social, político, cultural, econômico, eles são basilares. E aí você me pergunta, como assim, professor? Basilar? Fundamental. Compreender a cultura de um povo, suas relações econômicas, suas relações políticas, suas relações de poder, são fundamentais justamente para você compreender o contexto de cada povo ou de cada região do mundo. Então, entender justamente esse processo de queda do Império Romano é muito importante. Esse processo de fragmentação do poder, ele foi um fenômeno, um dos fenômenos mais significativos da história europeia, moldando as estruturas políticas, econômicas e sociais dos séculos seguintes. Então você vai compreender justamente que o declínio do Império Romano, ele vai inaugurar uma nova era de organização. Mas vale ressaltar que você, querido aluno, precisa compreender justamente como aconteceu o colapso do Império Romano. O Império Romano, em seu auge, ele era uma entidade unificada que controlava vários territórios através de uma burocracia centralizada. Você tinha uma burocracia centralizada, um exército extremamente poderoso e, inclusive, remunerado, e uma rede de estradas e cidades que facilitavam a comunicação e o comércio. Então você compreende justamente que o Império Romano ele vai trazer esse processo de centralização do poder, né, de organização. Então, dentro desse processo de organização, principalmente com uma rede de estradas já bastante tecnológica, né, tecnológica no sentido de engenharia, arquitetura, né, tudo isso facilitou que o Império Romano ele se mantivesse por séculos justamente, né, muito forte. Porém, justamente pela vasta extensão e principalmente pela briga, né, entre as formas de organizar politicamente esse império, que você tem o processo de colapso. Dentro desse processo de colapso, vale ressaltar a divisão do Império Romano. No nosso mapa, podemos observar a divisão entre o Império Romano do Ocidente, que no nosso mapa está aqui na cor verde, e o Império Romano do Oriente, né, que no nosso mapa podemos perceber que está na cor mais laranja, certo? Esse processo de divisão do Império Romano, ele já nos apresenta justamente que a vastidão desse império estava trazendo problemas dentro da organização política. Então você tem na figura de Constantino, do imperador Constantino, um ato muito importante que foi, né, a divisão desse Império Romano em outras, né, especificamente 5 regiões que eram administradas. Então, o imperador Constantino ele já fragmenta essa organização em 5 regiões.
e abre espaço justamente para intensificar as brigas pelo poder. Além disso, ele toma uma decisão importante, que foi, né, o imperador Constantino. Ele considera, né, não considera mais a religião católica como proibida. Ele já apresenta essa liberdade de culto, dando espaço para o próximo imperador, que foi Teodósio, né? Aí sim, o Teodósio implementa a divisão entre Ocidente e Oriente e, principalmente, institui a religião católica como a religião oficial do Império Romano. Então, essas tomadas de decisões e a concretude da divisão entre o Império do Oriente e o Império do Ocidente vão justamente, né, fomentar e acelerar esse processo de queda, mas que não vai ser como um todo. Ele vai acontecer, mas primeiramente do Império Romano do Ocidente. Vamos ao texto. No entanto, né, justamente uma série de fatores internos e externos contribuiu para o seu declínio, incluindo as invasões bárbaras, crises econômicas, instabilidade política, corrupção e a divisão do Império em Ocidente e Oriente. Então percebe-se justamente que esse processo de fragmentação que começa com Constantino e é implementado de fato com Teodósio já apresenta os últimos momentos do Império Romano, mas do Ocidente. Afinal de contas, quando há essa divisão, você tem no Império Romano do Oriente uma cidade muito bem localizada que era Constantinopla. Constantinopla vai tornar-se um ponto de referência, principalmente nas trocas comerciais entre a Europa e a Ásia. Então você vai entender o quanto que a economia reflete nos outros campos, nos campos sociais e políticos. Se você tem, né, uma região, uma determinada região, cidade ou país que está florescendo e que está indo muito bem economicamente, por tabela, os outros campos da sociedade vão apresentar uma certa estabilidade. Afinal de contas, você está florescendo economicamente. Então, você tem uma população mais ativa, né, com grandes trocas comerciais, e isso não dá tanta abertura para os questionamentos. Então, muito por isso, o Império Romano do Oriente, né, na figura central da cidade de Constantinopla, vai, né, manter-se por quase aí mais de 1000 anos após a queda do Império Romano do Ocidente. Vamos ao texto. Quando o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelo líder germânico Odoacro, né, o poder centralizado em Roma deixou de existir, abrindo o caminho para a fragmentação política. Então você tem justamente na figura do Império Romano do Ocidente um último imperador que foi o Rômulo. Quando ele foi deposto, você tem agora, imagine que você tem uma quantidade gigantesca de território onde a figura do principal líder político foi deposta. O que acontece? Por tabela, você tem uma série de invasões bárbaras, uma série de povos que já estavam ali, né, vislumbrando uma determinada área geográfica para, né, tomar para si. E é justamente isso que acontece. Você tem justamente a fragmentação, de fato, do poder político na Europa. Com a queda do Império, não surgiu imediatamente uma nova entidade política capaz de substituir
a autoridade romana. Então, com a queda do Império Romano, você teve, em vez disso, o território do antigo império ele foi dividido, né, entre diversos outros micropovos, como a gente pode perceber no nosso texto. Olha só, em vez disso, né, o território do antigo império ele foi dividido em diversos reinos: bárbaros, visigodos na Península Ibérica, os ostrogodos na Itália, os francos na Gália e os anglo-saxões na Britânia. Então, esses reinos que eram frequentemente instáveis e enfrentavam conflitos internos e externos, né, o que justamente dificultava ainda mais de um poder centralizado. Então, com a queda do Império Romano do Ocidente, você vai ter justamente o que vamos perceber no mapa, a divisão principalmente do continente europeu, né, entre esses povos. Né? Você tem ali o Reino Franco, que posteriormente vai se tornar a França. Né? Você tem os visigodos, o reino dos vândalos, né? Que possuíam ali uma conexão com os povos germânicos e que vão dominar a região do norte da África. Né? Então você tem os povos dos anglo-saxões que vão dar origem, né, à Britânia e logo depois à Inglaterra. Então você tem justamente, você percebe aqui no mapa a divisão, né, do Império Romano em outros, né, reinos menores. Então você já percebe que aquele, vamos dizer assim, reino unificado, né, pertencente a somente um império, vai se dividir em micro-reinos, consulados, e isso, né, vai trazer consigo uma nova configuração política e social. Seguindo no texto, nós percebemos que a fragmentação política ela também foi agravada pela ausência de uma unidade, né, unificadora, uma autoridade de fato unificadora. Enquanto lá no Oriente, né, no Império Romano do Oriente, você tem, né, justamente a partir do florescimento, né, econômico positivo de Constantinopla, já esse, vamos dizer assim, essa organização social e política muito mais estável. Então, no Ocidente, você tem a divisão do Império Romano em pequenos reinos, enquanto que o Império Romano do Oriente, né, na figura da cidade de Constantinopla e do imperador bizantino, né, justamente essa estabilidade. Então você compreende justamente que o Império Romano do Ocidente ele vai ruir e gerar novos pequenos reinos, enquanto que no Oriente manteve-se estável muito por conta da localização geográfica que apresentava uma certa barreira natural contra os povos invasores bárbaros, né, e ser essa conexão entre produtos europeus, né, advindos do continente europeu, e produtos da Ásia. A fragmentação política ela também foi agravada, né, pela ausência justamente dessa autoridade. Né? Então, como percebemos no texto, justamente você teve esse surgimento de uma miríade, né, de pequenos reinos. O que seria uma miríade, professor? Seria uma quantidade, né, considerável de reinos. Então você tem como, por exemplo, o que seria uma miríade? A quantidade de estrelas, né? Uma quantidade gigantesca, imensa, tá bom? De pequenos reinos, ducados,
condados, né? Cada um justamente com a sua própria dinâmica de poder. E isso vai, né, nos levar a compreender justamente o período que vai se instalar após esse colapso do Império Romano, que vai, né, justamente trazer como característica a descentralização. Enquanto que no Império Romano você tem a centralização, após a sua queda você tem a descentralização. Vamos ao texto. Foi ainda mais acentuada, né, pelo sistema feudal, que justamente surgiu como uma resposta à instabilidade e à necessidade de proteção local, dificultando a consolidação de um poder. Então você tem, após a queda do Império Romano e essa fragmentação do poder e essa descentralização, inaugurando um período muito importante na história do Ocidente, que é o período feudal. Vamos ao texto. O feudalismo ele foi justamente um sistema político, econômico e social que se desenvolveu na Europa medieval como uma resposta à fragmentação do poder. Então imagina que você tinha um reino, um império gigantesco, esse império ruiu e agora você tem micro-reinos. Como esses micro-reinos vão se proteger das invasões? Criando justamente um sistema de autoridade. Olha só, nesse sistema feudal, a autoridade ela era exercida localmente por senhores feudais que controlavam terras, né, os chamados feudos, e mantinham relações de vassalagem com seus súditos. E aí, querido aluno, é um ponto muito importante da aula, que é justamente essa transição, a compreensão do feudalismo, que é justamente um sistema de autoridade, né, que vai ser construído na base das relações entre suzeranos e vassalos, justamente, né, essa relação de proteção. Você compreende que estamos falando, né, de um período onde esses pequenos reinos tinham que se proteger de invasões. Então, como se proteger? Criando conexões, né, uma rede de proteção. Essa rede de proteção ela vai ser instaurada na relação de suzerania e vassalagem. Então você tinha senhores feudais que criavam, né, justamente essa rede de proteção entre, né, os seus vassalos. Então, o poder real, né, ele vai ser representado pelos reis e ele era frequentemente simbólico, pois essa conexão de lealdade dos senhores feudais ela era mais forte em relação aos seus interesses locais do que a do monarca. Então você está percebendo essa transição justamente de como as pessoas compreendiam e viviam, né, nessa relação de poder. Até o Império Romano você tem a monarquia, né, a figura do rei, a figura do imperador. Após a queda do império, você tem esses pequenos reinos, né, condados, que vão exercer o poder localmente. E esse poder, ele vem através das relações de suzerania e vassalagem. Então, você tem justamente a transferência, né, de um poder que estava ligado à figura do rei e você dissolve, né, essa figura do poder justamente nas figuras dos senhores feudais. Então, essa estrutura descentralizada significava que o poder ele estava disperso entre inúmeros senhores, né, e cada um governando o seu próprio território.
E essa falta, né, de uma autoridade central, você resulta em quê? Em uma Europa dividida em pequenas unidades políticas, muitas vezes em conflitos umas com as outras. E dentro desse processo de fragmentação política e da diminuição na figura do poder real, uma instituição religiosa ganha extremamente força, que vai ser a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela vai emergir como uma das poucas instituições com essa influência que transcendia os reinos, atuando com uma força unificadora em meio à fragmentação. Então, dentro do período feudal, toda a conexão social, toda a conexão cultural vai passar nas rédeas e no controle da Igreja Católica. Tanto que é no período feudal que a Igreja Católica, como instituição, torna-se, né, o que conhecemos até os dias atuais, né, essa força de implementação, né, da sua visão de mundo, nas questões, né, de funcionamento e da compreensão, inclusive, né, do ser humano, né, diante das dificuldades e das possibilidades sociais do mundo. Então, a Igreja Católica, ela vai reger, ela vai ser a grande, né, influenciadora das pessoas e desses reinos, tá? E dentro desse processo de fragmentação, você vai ter muitos impactos. Essa fragmentação do poder, após a queda do Império Romano, ela teve impactos profundos e duradouros, justamente, né, de como esse território vai ser organizado, as disputas internas entre os diversos povos, tá? E politicamente você tem a formação de reinos e principados que ao longo dos séculos evoluíram para os estados nacionais modernos. Então você percebe justamente que esse processo de organização, principalmente geográfica, de como a Europa hoje e os países estão dispostos no mapa, nasce justamente desse processo de fragmentação do poder e do fortalecimento do poder regional desses senhores feudais, né, que vão entrelaçar-se em uma rede de proteção, através justamente da relação de suzerania e vassalagem. Economicamente, né, a descentralização ela resultou em uma economia baseada na agricultura de subsistência, né, e nesse sistema dos feudos, tá? O sistema feudal, essa concessão, né, essa relação entre um senhor feudal e o seu vassalo, tá? O comércio e a urbanização, que eram características, né, do Império Romano, ele entra em declínio justamente durante os primeiros séculos da Idade Média. Então você percebe que esse processo de queda do Império Romano e essa fragmentação do poder vai levar com que as pessoas saiam dos meios urbanos e façam esse êxodo para o campo rural, né? Façam essa transição para o meio rural, tá? E socialmente você tem justamente essas relações, né, de lealdade para com o seu senhor, que substituiu a cidadania romana, o direito romano, né, redefinindo completamente as relações entre quem governa e quem era governado. E dentro desse processo você tem, né, culturalmente a fragmentação e a formação que culturalmente você tem justamente essa fragmentação que também contribuiu
para o desenvolvimento de identidades regionais, né, identidades distintas, e aí você vai ter esse processo, né, de afloramento cultural em diferentes regiões, né? Embora você tivesse a Igreja Católica como essa instituição de unidade, né, mas cada região vai florescer culturalmente e socialmente de maneiras distintas. Então você vai apresentar diversidade linguística, né, por exemplo, como um dos fatores justamente, né, de diferenciação entre esses reinos. Então você tem justamente um aumento, né, e o surgimento de diversos dialetos e línguas românicas que derivaram, né, do latim. Então, dentro desse processo de compreensão da queda do Império Romano do Ocidente, você compreende essa fragmentação política, essa fragmentação do território, e então você compreende justamente que esse processo de fragmentação do poder, ele apresenta conexões e contextos. E é dentro desse processo que finalizamos a nossa aula.